nós vamos ver que Deus vai ter que mandar tanto juízo e fazer tanta coisa para espremer tanto o ser humano incrédulo, para ver se ele faz isso que a gente faz aqui de boa vontade. A gente fala, o pastor ali vibrando, parece até que viu um gol do Galo, ele está ali alegando, eu ali arrepiando. É uma coisa, adoração a Deus é uma coisa fantástica. Deve ter tanta coisa importante, ou fantástica, ou grandiosa acontecendo nesse planeta, mas eu tenho certeza absoluta, porque a palavra fala isso, que se tem um lugar que ele está olhando agora é aqui. Olha meus filhinhos ali, gente, estão me adorando, que coisa boa. Não, é porque é uma coisa de coração, é uma coisa voluntária, é uma coisa espontânea, é fruto de alguém que reconhece o que Deus tem feito. Inclusive, enquanto o pastor falou para nós abrirmos no Salmo 62, eu dei uma esbarradinha assim, numa passando as páginas, né? Gritou comigo aqui, o Salmo 68, que está grifado com aquela caneta Lumicolor rosa, né? Que esses fragmentos de versículo que são remáticos, salvas, esse é o dia. Está aqui no Salmo 68, 19, aqui, ó, rosinha, ó, lindo, lindo. Está escrito assim, ó, uma palavra que o Senhor está me dando para dar para o pastor. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Às vezes a gente esquece, né? Deus é um Deus do domingo. Deus é um Deus da quarta. Não, Ele está com a gente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, dia 1, dia 2, dia 15, dia 28, de manhã, de tarde, de noite, às 8, às 9. É dia a dia, é uma coisa perene, é uma coisa cotidiana. E é uma coisa que a gente pode contar. Ou a gente chama Deus de mentiroso, ou a gente acredita. Né? E bem-aventurado aquele que crê. Mas o nosso texto de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo... Eu até pretendia varrer mais versículos, porque nós estamos no capítulo 14, que faz parte de um grande parêntese. Um parêntese que começou lá no capítulo 10 e tem se estendido e vai se estender até o 14, 20. E eu já tenho falado já umas 2 semanas, o capítulo 14 é um capítulo que é um oásis, né? Nesse deserto de coisas terríveis, mas necessárias, que estão acontecendo nesse período chamado de tribulação, que em profecia se encontra de Apocalipse 6 até 19, que é aquela 70ª semana de Daniel, tudo muito conhecido nosso, sendo que o capítulo 13, ele mostrou as horas mais tenebrosas, mais terríveis da humanidade. O Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus 24, que é dias como nunca houveram desde a fundação do mundo e nunca jamais vai haver novamente. É a hora de Deus acertar as contas com a humanidade. É a hora dele implantar o reino dele, custe o que custar. Ou Deus deixa o mal aí ad eternum, ou ele interfere na história humana. E nós aprendemos em Daniel capítulo 2, quando nós estávamos estudando o sonho do Nabucodonosor, que foi dado a interpretação por Deus a Daniel, que é aquele sonho da estátua. Eu não cheguei a dar esse detalhe aramaico, né, para os irmãos, mas é necessário que Deus intervenha na história da humanidade, senão o mal vai ficar aí ad eterno. E o quando e o como Deus vai intervir na história da humanidade vai ser lá no final da tribulação, quando a besta e os seus 6 estiverem reunidos no lugar que se chama o Vale do Megido. E Daniel 2,45 diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou, né, juntamente o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Ou seja, esmiuçar no aramaico é transformar em pozinho fino. Transformar em pozinho. É um pozinho tão fino que quando o vento do Espírito Santo soprar, vai levar esse pozinho. E esmiuçar no aramaico é transformar em pozinho fino através de muitas pancadas. Pum, pum, pum. Dá a impressão aqui, pela visão da estátua, pelo, né, o português, que a pedra vem, dá uma batida e a estátua toda se transforma em pó, mas não é.
O aramaico aqui, esmiuçar, significa transformar em pó finíssimo após repetidas pancadas. Muitas pancadas. E essas pancadas, isso que aqui está numa palavra aramaica lá de Daniel 2, 45, que é esmiuçou, se transforma em 5, 22, 8, em 14 capítulos. Uma palavra aramaica esmiuçou se transforma em 14 capítulos no Apocalipse, que é do Apocalipse 6 ao 19. Os selos, as trombetas. Estamos no intervalo, mas daqui a pouquinho, daqui a umas 2 semanas, toca-se a 7ª trombeta, e a 7ª trombeta abre o derramar das 7 taças, que são as pancadas finais de Deus nessa estátua, para transformá-lo em miúdo, em pozinho, para vencer a resistência gentílica. E também é tempo de angústia para Jacó, só que com Jacó Deus está tratando como o marido trata com a esposa. Já os gentios aqui são os ricardões da história, né? A Babilônia grande, nós vamos ver. Então, a pretensão era que hoje a gente varresse um pouco mais de Apocalipse 14, mas o Espírito Santo está me querendo grudar aqui em 2 versículos. Hoje eu pretendo, o Senhor tem me dado material suficiente para estudarmos apenas 2 versículos. Porque Apocalipse 14, como eu vinha falando, é um oásis num deserto de trevas. Até agora, nós temos visto que Satanás está mandando. Agora é o momento das trevas, Apocalipse 13. Satanás vai dar seu trono, seu poder e grande autoridade a 2 homens, vai formar com eles uma trindade, vai contrafazer, né, ou imitar os propósitos de Deus em todos os sentidos, inclusive o chamar Israel Adonai Elohim Adonai Errad, né, do Deuteronômio 6,4, com a marca da besta. E ficam perguntas no ar diante de tantas trevas, diante de tanto mal prevalecendo. E o que vai ser dos santos? E o mal, como é que fica? A primeira pergunta nós respondemos com Apocalipse 14, de 1 a 5, durante 2 semanas. E o santo que está sendo perseguido e morto, como é que fica? Tem uma vitória final, grande e gloriosa, lá no ponto de encontro que é Sião esperando. Lá no finalzinho da tribulação. Depois que a tribulação passar, lembra nós vimos esses versículos em Mateus 24? Depois da tribulação daqueles dias, aí o Senhor reúne os seus escolhidos com clangor de trombeta e vitória, glória, conforto, amor, um encontro amoroso em Sião. Mortos ou não mortos, aqueles que morreram vão ser ressuscitados, e os que atravessaram a tribulação sem morrer vão ser glorificados da mesma forma e entrar no milênio. Mas e o mal? Como é que fica o mal? A besta não vai pagar pelo que tem feito? Nós vamos ver que vai haver uma sequência de Apocalipse 14, dos versos 6 a 20, vai haver uma sequência de 6 anúncios. 6 anúncios. 6 anjos fazendo anúncios. Canetinha, Elaine? O primeiro anjo, verso 6. E o mal, como é que fica? Vai passar batido? Porque o Apocalipse 14 vem responder 2 perguntas. E o santo? E o mal? O santo, já sabemos a resposta. Glória lá depois da tribulação. E o mal? Como é que fica o mal? A questão do mal vai ser respondida através de 6 anúncios. 6 anjos fazendo 6 proclamações. Isso dos versículos 6 a 20, para fechar o nosso parênteses. No versículo 6 e 7, o primeiro anjo anuncia o evangelho eterno. No versículo 8, o segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Nos versículos de 9 a 12, verso 8, o segundo anjo anunciando a queda da Babilônia. Nos versículos de 9 a 12, o terceiro anjo anuncia o castigo da besta e dos seus adoradores. E o mal, como é que fica? Apocalipse 14 está respondendo isso. Perguntas que ficaram no ar,
de 6 a 13, o santo e o mal. Apocalipse 14, para fechar o Google, parece estar respondendo. O capítulo 4, como nós vamos ver hoje, Deus é muito gracioso, é um anúncio de bem-aventurança. No meio do juízo, Deus ainda mistura a graça. É o verso 13. O verso 13, o quarto anjo anuncia uma bem-aventurança. Nos versículos de 14 a 16, o quinto anjo anuncia a ceifa. Esse negócio de ceifa e vindima é o mal barato. É o mal barato exegético, você vai ver, é bom demais. Eu estou vibrando de estudar isso no grego, é fantástico. É chique. E nos versos de 17 a 20, o sexto anjo anuncia a vindima. Isso vai ser legal demais, estudar a ceifa e a vindima. É muito legal. Foi 17 a 20. Aí fecha o nosso parênteses. Que começou lá no 10:1, vai até o 14:20. Hoje nós vamos ficar com o primeiro anjinho. O anjinho que anuncia o evangelho eterno. Os irmãos então podem abrir comigo em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Como chama o quê? Ceifar? Ceifar, como é? A sua futura editora é uma coisa espanhola, não tem jeito de copia. Isso tem um peso profético muito grande. O nome da editora dela vai ser a editora. Eu não vou dedar, né? Mas já está patenteado? É bom não jogar no ar, não, que não alguém copia. No Apocalipse 14, 6 e 7, mastiguem o versículo palavra por palavra, que nós vamos precisar de cada palavrinha. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Observaram aí? Eu apaixonei com essa passagem. Se tornou uma das minhas passagens favoritas na Bíblia. Sabe por causa de quê? Por causa do meio do céu. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse versículo, porque lembra, há 38 estudos atrás, lá na sua casa, no dia, que dia que foi o primeiro estudo, hein? Foi lá para fevereiro, né? Ele ainda tem anotado aí. Há uns 8 meses atrás, quando nós começamos a estudar Apocalipse, eu falei, ó, o tema desse livro é juízo. Né? 2/2, lá no dia 2 de fevereiro do longínquo ano de 2012, né? Eu falei para os irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem um tema. Esse tema é o juízo. Por isso que o juízo começa pela casa de Deus, de acordo com o livro de Pedro. Então, aquele que se apresenta vestido, lembra a cinta, o olho, queimando, pé de bronze. A irmã ali estava lá, eu lembro. A descrição de Jesus Cristo no capítulo 1 é de alguém que está vestido para julgar. A Elaine até gostou dessa frase. Jesus está vestido para julgar. Porque é um livro que apresenta a interferência, né, o bater da pedra, a interferência de Deus na história humana. Então o tema do livro é juízo. Um juízo necessário. E ao longo desses 8 meses, nós temos 8, né? Nós temos isso, que os juízos têm se tornado cada vez mais intensos. E vai ficar mais ainda. O derramar da taça, que é o vinho misturado, no original diz assim, misturado sem mistura e com força.
É a ira de Deus, não tem nenhuma gotinha d'água, não tem suco de laranja, não tem leite, não tem nada para diluir. É ira de Deus purinha. E nós vemos que o coração de Deus é tanto desejoso de reconciliação, de aproximação, porque Deus fez tudo que ele providenciou todas as coisas para ele ficar junto do homem novamente. O plano de Deus quando criou Adão era andar, o seu marido estava falando isso no domingo, que eu filei a boia no domingo na casa da cedo do casal Augusto, nós ficamos lá até 5 horas, 4 horas da tarde, conversando de Bíblia, blá 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 blá, e eu falo pouco, blá 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 blá, ficamos lá conversando de todos os assuntos possíveis, e isso foi falado, que Deus tem um desejo o casal Augusto colocou, tem outros termos, né? De ter comunhão com o homem, de estar junto do homem, e Deus providenciou tudo para estar junto do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não é? Tetelestou uma obra. E o interessante é que esse Apocalipse 14, aqui 6 e 7, ele mostra o coração de Deus. Ele mostra. Deus está rasgando o coração aqui e se mostrando. Não sei se os irmãos vão perceber, mas vão perceber. Porque eu tenho, pensa comigo. Vamos, hein, Elaine, aqui, ó. Vamos raciocinar. O tema do livro é juízo. Os juízos estão se tornando cada vez mais intensos. Os juízos são necessários. Eles são necessários. E sem contar que a parte mais hard, mais dura e mais inexorável do juízo ainda nem chegou. Que são as taças. Isso já revela o coração de Deus, que ele deixa lá para o finalzinho. Ele poderia ter derramado ira sem mistura ao longo de 7 anos. Mas ele abreviou os 7 anos para 3 anos e meio. E desses 3 anos e meio ele vai deixar para derramar as taças lá nos últimos meses. Nós vamos ver. Isso vai gerar a questão da ceifa e da vindima. Só para antecipar para os irmãos, tem pessoal de... a graça de Deus é tanto que quando ele finalmente tiver que derramar o juízo das taças, no grego diz que literalmente não tem mais nada para colher. Só vai ficar resto. A humanidade que ficar no finalzinho da tribulação, ela não presta para nada. Porque os termos no grego, da vindima, significa que Deus vai dar chance, vai dar chance, vai dar chance, vai dar chance. Quando as uvas começar a querer cair do pé de podre, aí fala, vai lá e vindima, que não dá para esperar mais. A plantação de trigo vai estar tão seca, tão seca, tão seca, tão esturricada, que já está quase pegando autocombustão. Não tem mais o que colher, não tem mais como produzir fé nessa humanidade. Só vai sobrar só o ruim mesmo. Não tem mais como salvar ninguém. E Deus vai protelar, vai protelar, vai protelar, vai protelar, protelar. Isso bate com 1 Timóteo 2,4. Que Deus não quer que ninguém pereça. Mas que todos, a vontade de Deus é que todos cheguem a algum conhecimento da verdade, uma porcentagem de conhecimento da verdade. Não é assim que fala o texto, pastor? Que Deus não quer, 1 Timóteo 2,4 diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um parcial conhecimento da verdade, uma verdadezinha assim, meia boca. Você vê o coração de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O irmão pode ser analfabeto e preguiçoso do tanto que quiser, mas o Espírito Santo vai estar sempre querendo te ensinar toda a verdade. Ele sempre vai querer que você saiba de tudo. Deus não esconde nada, Deus não amarra nada. Deus já deu o filho dele. Se não me engano é Romanos que fala, aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele algumas das outras coisas? Todas, quer dizer, todas as outras coisas. A gente tem que parar de desconfiar de Deus. A gente tem que parar de esconder nessas folhas do Jardim do Éden. É só escutar a voz de Deus e já está escondendo. Opa, ele vem paulado aí. Ai meu Deus, ai. A gente é muito besta. Satanás colocou esse medo no coração da gente. A gente, até hoje a gente imita o Papai Adão, escuta a voz dele, está correndo para esconder. A Elaine, quando der falar assim, Isaac Oliveira,
Eu nem sei o que eu fiz errado, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque minha mãe está me chamando, não é assim não. Deus ama, Deus quer carregar seu fardo todo dia. Deus não tem, ele falou, Deus não tem nada contra a gente. Vamos parar com essa besteira de desconfiar de Deus. Isso é Satanás que insinua, que projeta. Se com o gentio ele está tratando desse jeito, o tema do livro é juízo. Os juízos estão intensificando cada vez mais. Ele é inexorável. A justiça divina exige que esse juízo seja derramado. Não somente a justiça divina, mas a execução da vontade divina, que nós temos visto que é convergir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. E Deus mostra o coração dele da forma mais visível possível, que ele manda um anjo pregar boas notícias em pleno juízo, dentro do livro de juízo, no desencadear do juízo, no andamento do juízo, às portas do juízo máximo inexorável. Ele falou, não, anjo, como eu não gosto muito do homem, estou com muita raiva dele, passa ali pelo cantinho da montanha, para o mínimo de gente te ver. Não, anjo, você vai voando ali mais ou menos rasteiro. O mínimo, quanto menos gente te ver, melhor. Por onde é que o anjo passa? Meio do céu, a forma mais pública, mais visível possível. Mas pena que ele passa pelo meio do céu, mas ele passa sussurrando baixinho, não é, Elaine? Não é o que o verso diz no verso 7, ela dizendo num leve sussurro tênue: temei a Deus. Agora. Estão observando a linguagem dos versículos, como o coração de Deus é Ezequiel 18:32. Como ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que o ímpio pereça. Ele quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, às vésperas, quando ele está ali pelo beiço do apuro, como diz o nosso amado irmão, de ter que derramar as taças da ira, ele dá um último aviso. Passa um anjo gritando lá no meio do céu. Você não vê se for cego, não escuta se for surdo. Porque é para todo mundo ver e ouvir. E isso revela o coração de Deus. O julgamento está chegando, está ali nas portas. Mas ainda Deus está dando aquela oportunidade para arrependimento. Porque ele dá uma ordem tripla. Não sei se os irmãos observaram. O que o anjo fala sussurradamente no cantinho do céu? Quer dizer, o que ele clama em alta voz no meio do céu de maneira pública e notória? Uma ordem tripla. Temei a Deus, dai-lhe glória, por um caquinho de versículo, e adorai. É uma ordem tripla. Temer, dar glória e adorar. Ou seja, o Criador, o que ele está pedindo para o homem? Qual que é o último chamado de Deus antes que ele tenha que derramar totalmente a sua ira? O coração do homem. Me dá seu coração, senhor. Larga essa bomba. Me entregue esse negócio aí que eu cuido. Ele vai ter que derramar a ira. Eu anotei uma frase aqui que eu gostei muito de ter lido. É do Walvoord. Não sei se o pastor geral conhece esse Walvoord. É um dispensacionalista. É o fundador do Seminário Teológico de Dallas. Um irmão conhece muito de Bíblia. Ele, num dos livros, no comentário dele que eu li, ele fala o seguinte: porque o que limita a graça de Deus é a sua justiça. O que limita a graça de Deus é a sua justiça. A graça é sempre superabundante. A graça está sempre disponível. O pastor leu mesmo um versículo que fala que por causa da graça as misericórdias estão se renovando aí todo dia, o tempo todo. E se não for de manhã aqui no Brasil, está sendo lá na Bolívia. Se não for na Bolívia, está sendo lá no meio do Oceano Pacífico. Se não for no meio do Oceano Pacífico, está sendo lá no Japão. Se não for no Japão, é na China. Se não for na China, é no Vietnã. Se não for no Vietnã, é na Tailândia. Se não for na Tailândia, é na Índia. Se não for na Índia, é no Uzbequistão. Se no Uzbequistão, é em Israel. Se não for em Israel, é na Turquia. Tem 24 manhãs aí, escolhe uma. O fuso horário, já estudou sobre o fuso horário? Que a Terra é redonda, não dá para o sol bater nela todinha. Então tem manhã aí o tempo todo.
Ou seja, a graça de Deus não para não, a misericórdia também não. Ela lembrou de uma coisa chique. Ontem? Antes de ontem. Você não quer falar isso? Podia levar o microfone. Chega lá o microfone, não. Ah, você já está conseguindo andar? Ó, Eloy chegou no microfone. É que ela fez um comentário muito interessante, talvez você não tenha ouvido. Vai, sabido. Tá. É que o presidente da OAB, no material que ele deu escrito para a gente... Antes de ontem. Na segunda-feira, estava escrito o seguinte, que nós temos um compromisso com a ética, com a verdade, e para ir lutar sempre pelo direito. Sempre defender o direito que a lei fala. Mas quando você encontrar a justiça, você para. Porque muitas vezes a lei não vai ser justa com a situação que você está vendo. Ou seja, é a justiça de Deus, e isso faz parte do caráter dele, é que exige o derramar da ira. É o que está limitando a graça de Deus. A graça de Deus não pode avançar mais porque a justiça dele exige a execução da pena. Mas antes que isso aconteça, ele está dando oportunidade. Ele está fazendo esse chamado urgente, arrepende, teme a Deus, respeita o que Ele é, adora, dá glória. Por isso, Ele manda esse anjo discretamente passar pelo cantinho do céu, anunciar, quer dizer, Ele manda esse anjo gritar no meio do céu, o quê? O que Ele tem para pregar? Um evangelho eterno. O evangelho eterno. Achar que o entendimento disso aí está na palavra eterno. Observa que esse evangelho que está sendo chamado aqui de eterno, em Apocalipse 4:6, ele não está sendo chamado de o evangelho do reino. Ele também não está sendo chamado de o evangelho da graça. Ele também não está sendo chamado de o evangelho de Cristo. Se você abrir em Mateus 4, 17 e 23, vou até dar uma chegada lá. Observa, olha que tanto de evangelho que tem, gente. Não existe um tanto de evangelho, não. É todo um evangelho só. Mas observa. Mateus 4, 17 e 23. Mateus 4 é aquela passagem que nós ficamos muitos meses estudando. Que fala da tentação de Cristo, lembra? Tudo isso te darei, se prostra. Joga-te daqui. Ou seja, um dia nós temos que estudar o livro de Mateus, pastor Velho, que o livro de Mateus é fantástico. É um livro onde Jesus Cristo, o Hamashiach ben Davi, se apresenta para os seus, e os seus não recebem, né? Ele se apresenta para Israel. Então existe uma progressividade de apresentação de credenciais muito interessante no livro de Mateus. Já começa com ele apresentando identidade, CPF e carteirinha de OAB. Aqui no capítulo 1, que é a genealogia, a circunstância do nascimento, blá blá blá, cumprimento de profecias. Aí ele passa pelo teste do ácido, o teste máximo, o teste que Adão e Eva não passaram, que é a tentação. Uma vez credenciado a substituir o homem, porque ele não caiu aonde o homem caiu, que foi na tentação do tentador. Aí, assim, né, que ele é batizado, levado pelo Espírito ao deserto, passa pela tentação, aí ele se credencia. Em Mateus 24, ó, só para fazer uma comparação, Mateus de 1 a 3, é Elaine tirando certidão de nascimento, identidade e CPF. Quando Jesus passa vitoriosamente pela experiência de Mateus 4, Elaine Filgueiras, no dia 22 de outubro de 2012, ela recebendo a carteirinha de advogada. Nesse momento, Jesus Cristo agora pode advogar. Ele foi credenciado. Ele passou nas provas. Não, nós estamos aqui no Mateus 4, pela tentação. Ele não caiu aonde o primeiro casal caiu. Ele se credenciou. Uma vez credenciado,
Aí agora você entende a linguagem de Mateus 4,17. Daí por diante, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, esse é o conteúdo do Evangelho do Reino, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Agora ele se apresenta como Messias, como rei de um reino que está às portas. E olha lá no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E para reforçar que o que ele estava falando era verdade, ele fazia coisas sobrenaturais, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. As obras credenciando as palavras. Então, e esse Evangelho que Jesus pregou em Israel, eu não vou... Ô Senhor, me dá a migalhinha que ainda mesmo. Não, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Até antes da rejeição, Jesus Cristo anunciava esse Evangelho. O Evangelho do Reino. Arrependei-vos que está próximo o Reino dos Céus. Eu sou o rei, eu já cheguei. Só falta o resto. Pela rejeição, passam-se aí 2000 anos, 2 milênios, aí a gente cai dentro da tribulação. Aí Mateus 24 revela que esse Evangelho do Reino vai ser novamente pregado. Vai ser a mensagem dos 144 mil judeus. Aqueles que estão lá no ponto de encontro no final da tribulação. O que é que eles vão anunciar? A mesma coisa que Jesus anunciava em Mateus 4,17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É essa também a mensagem das duas testemunhas que vão ser martirizadas. Esse Evangelho voltará a ser pregado dentro da tribulação. Mateus 24,14 fala isso. E será pregado, o assunto de Mateus 24 é tribulação. Né? E será pregado esse Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse é o Evangelho do Reino. Arrependeis porque o reino do céu está chegando aí, ó. 10, 9, 8, 7, tá? Contagem regressiva, cada vez mais perto. Isso lá dentro da tribulação. Mas Atos 20 e 24 e outras passagens também falam que existe o Evangelho da graça. O Evangelho da graça. 1 Coríntios 9, 12 e 18 também fala que existe o Evangelho de Cristo. Mas aqui, em Apocalipse 14, 6, nós estamos ouvindo falar pela primeira vez do Evangelho eterno. Isso quer dizer que existem vários evangelhos? Vários evangelhos? Se você for em Gálatas 1, 6 e 7, Paulo fala que ainda que outro anjo desça do céu, o pastor falou recentemente desse versículo, ainda que outro anjo desça do céu e apresente outro evangelho, diferente desse que você tem pregado, seja ele maldito. Porque não há outro evangelho. Não existe evangelhos, existe um evangelho. E evangelho no grego significa boa notícia. Qual que é a boa notícia? Aquela dívida de $1 trilhão que você tinha, está paga. Eu paguei para você. Todo mês fica chegando cartinha do Serasa, do SPC. Você chega em casa, na hora que você abre a porta, está lá o envelope no chão, lá, enfiado debaixo da porta lá. Daqui 72 horas seu nome está no SPC e no Serasa. Daqui 48, chama advogado. Daqui 48 horas seu nome está no SPC. Todo mundo já passou por isso, né? Daqui 24 horas seu nome está no SPC. Aí chega uma vermelha. Seu nome foi para o SPC e Serasa. Se você não pagar o que você me der, eu nem sei o que eu faço com o seu nome no SPC e no Serasa. Então, nós tínhamos uma dívida impagável. Eu não lembro se é... Acho que eu até anotei esse versículo. Tem um versículo em Mateus 18, 27. Mateus 18 fala daquela... Eu creio que o pastor também já pregou sobre isso. De alguém que tinha uma dívida gigantesca. Alguém que até falou em dólares aqui. Eram milhões de dólares. E o Senhor, máximo lá, teve compaixão do rapaz. 10 milhões de dólares. O rapaz devia quase 10 milhões de dólares, o rapaz foi lá e perdoou. E depois ele não perdoou lá 20 centavos que ele emprestou para inteirar o chup-chup. Ou seja, mas o assunto, eu penso que o assunto de Mateus 18 é que todos nós, né,
simbolizados por esse inadimplente gigantesco de 10 milhões, somos nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida impagável para com Deus. E Deus falou, não precisa pagar mais não. O seu advogado já pagou. Ele já pegou o seu escrito de dívida, já encravou na cruz, sem precisar pagar mais nada. Isso aqui é a melhor boa notícia. Porque é pecado, a gente nem se alegra muito, né? Se fosse dinheiro, a gente dava pulo. Mas é uma ótima notícia. Você não precisa mais para o inferno. A sua dívida está paga. Você não acha isso uma boa notícia, não, mãe? Se você vai advogar lá na hora que você fala assim, você não vai mais em cana, você vai pagar só uma fiança aí, tá bom, rapaz, vai ficar muito alegre. Não sei se você vai mexer nessa parte. Ou seja, de acordo com Gálatas 1, 6, 7, não existem vários evangelhos, existe um evangelho. Então, o que exegeticamente nós entendemos é que esse anúncio, essa boa notícia que esse anjo passando pelo meio do céu gritando está anunciando para toda a população mundial, porque é para cada nação, tribo, língua e povo, ele envolve conotações de todas essas citações que nós fizemos. Ele inclui e compila, viu? Ele resume tudo isso que foi falado antes. Aspectos do Evangelho do Reino. Aliás, todos esses são aspectos de um mesmo Evangelho. A boa notícia da graça e da salvação, o anúncio da proximidade do Senhor, o anúncio da exclusividade de Cristo e da sua obra consumada. Ou seja, se você pegar tudo isso, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, Evangelho da Graça, Evangelho de Cristo, bater no liquidificador e resumir, vira tudo uma coisa só. É o anúncio de que Deus ama o homem e já tomou todas as providências para ele estiver junto novamente. É só se você quiser. Eu até penso, hein, Elaine? Meditando, eu até coloquei aqui, quando é a lápis, é o Carlos Hamilton pensando aqui, ó. Particularmente, isso é um pensamento pessoal. O Espírito Santo me conduziu a esse raciocínio, né? De acordo com o que havia sido lido e estudado. Eu particularmente, a palavra não é explícita nisso, mas eu particularmente creio que o anúncio desse anjo, o que ele vai passar gritando, ele está resumido, em poucas palavras, no último anúncio da Bíblia. Eu achava, vou confessar um pecado, eu achava esse versículo até meio sem graça. Mas o Espírito Santo me abriu tanto entendimento a respeito dele esses dias. É o último versículo da Bíblia, é a última coisa que o Espírito Santo tem para dizer para a humanidade, para fechar o cânon. Está lá! Eu estou antecipando o final do estudo, hein? Faz de conta que hoje é o dia 24 de outubro de 2013. Faz de conta que hoje vai mais um ano aí, né, pastor? Faz de conta que nós estamos em agosto de 2013. Apocalipse 22, 21. Ó, pensa, medita nesse versículo. Apocalipse 22, 21. Joga lá na última capa, viu, Cida? E volta uma página. É o último versículo. A graça do Senhor Jesus seja com alguns de vós. Já pensa no versículo. A graça. Todo mundo sabe o que é a graça. É aquela coisa que é melhor que a vida. Você lembra do pastor Mark, uma vez dando aula para nós, no IBPG, explicando sobre a graça? Ele contando que o pecado é como se fosse a beirada da mesa. Você não lembra disso não? Você matou a aula nesse dia ou você estava dormindo? O pecado é como se fosse a beirada da mesa. E a graça, o exemplo foi o seguinte: você vai pecando, você vai correndo em direção à beirada da mesa. Você vai correndo em direção à beirada da mesa. Mas você nunca chega na beirada da mesa e cai. À medida que você corre, ele explicando aquele versículo de Romanos, que ele deu um estudo de Romanos, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sentido no grego é esse. Você vai correndo, não, eu vou pular no inferno, eu quero morrer, eu quero ir para a chama. E vai correndo, para chegar na beirada da mesa, vai aumentando. Cada passo que dela aumenta 2. Você não chega nunca no juízo.
A graça é algo que vai superabundando, 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 superabundando. Não tem condenação para quem nasce de novo. E não tem condenação para quem quiser, porque está sendo oferecido aqui a graça. O que eu penso, particularmente, que o que o anjo vai estar anunciando é uma fusão do versículo 17 com o versículo 21 de Apocalipse 22. Ó. A graça do Senhor Jesus seja com todos, que Ele está anunciando para cada tribo, povo, língua e nação. E como é que eu me beneficio da graça do Senhor Jesus Cristo? Um convite simples aqui do verso 17, ó, parte B, que está grifadinho de vermelho aqui na minha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba no carnezinho de 24 prestações a água da vida. Não tem carnezinho não? Você já viu essas lojas que anunciam assim? Fazemos o carnezinho. Lá perto de mim tem um armarinho lá que fala que se você não tiver crédito, eles fazem o carnezinho. Carnezinho, né? Pagar a prestação. Eu penso particularmente, tá lá, particularmente, eu penso que o anúncio do anjo é algo próximo disso aqui, ó. Tá com sede? Bebe de graça. Não, você pensa, hein? Tá com sede? De graça. Água da vida aí jorrando, gente. Não bebe se não quiser. Literalmente, é que quem quiser receba de graça. Só não bebe se não quiser. E se tem uma coisa que o pessoal vai estar nessa época é com sede. Pelo tudo que a gente já andou estudando aí de selos e trombetas, lembra? Caiu o absinto, a estrela chamada absinto, a água está racionada. Tanto é que mais na frente aqui é citado que o Deus ao qual você está conclamando a adoração, Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No versículo 7. Então, esse evangelho, ele é eterno em vários sentidos. No sentido que ele não tem idade. Eu até lembrei de uma frase de uma rádio que eu ouvi agora. Elaine deve até lembrar. Era daquela rádio que passa Good Times. Qual que rádio é aquela? Saudade não tem idade. Você lembra aquele vozeirão? E aquele rapaz converteu, né? Aquele do bom dia. Lembra? Você sabe que esse irmão converteu. Eu também tô. Mas esse evangelho, ele é eterno, que a palavra no grego para eterno significa pertencente a todas as idades. Eu até cunhei uma frase aqui, criei, né? A tradução para eterno, eu chamaria de dispensacional. Hífen, não é underline não. Hífen dispensacional. Ou seja, porque a palavra eterno no grego significa que pertence a todas as idades. Idade não é no sentido de adolescente, infante, melhor idade. Idade é no sentido de todos os séculos, todos os milênios, todos os tempos, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do milênio. Esse evangelho ele é dispensacional. É o alfa privativo. É eterno. Ele está disponível aí para quem quiser, quando quiser, o tempo todo, em todo lugar. Entendeu? Sempre esteve, está e sempre estará. É nesse sentido. É uma boa notícia contínua. De contínuo. Gosto dessa expressão. Então ele é eterno em 3 sentidos, na minha opinião. Que não tem idade. Não idade assim, adolescente. Idade ele é adispensacional, ele é para qualquer época. Ele não tem início e não tem fim. E esse evangelho, essa boa notícia, essa disposição em trabalhar por aquele que nele espera, ela não tem início e nem tem fim, porque ela revela a essência de Deus. E Deus é, nesse sentido também, eterno. Ele não é começado, ele não é terminado, ele não tem idade, ele pertence a todas as idades, ele é eterno de antes, é eterno para sempre, ele é sem fim. E por quê? Eu creio que essa palavra eterno, que dá essa conotação para esse anúncio angelical
público, notório para todos, revela a essência de Deus. Até lembrei agora de um irmão com o qual eu convivi em 1981, o Paulo Viana, que era da igreja Nazareno. Muito gente boa ele. Super evangelista. Deve estar vivo. Você conheceu o Paulo Viana? É, gente boníssima. Ele... Isso tudo está me lembrando um versículo de 1 João que fala assim: Deus é amor. E esse Paulo Viana, ele falava assim, ó, Deus não tem muito amor, Deus não tem pouco amor, Deus não tem algum amor, Deus não é amoroso, Deus é amor. É o amor. E o amor, de acordo com a definição de 1 Coríntios 13, como diz nas terras lá do noroeste mineiro, ele jamais sarta de banda. A palavra que é traduzida por acaba, agora eu me lembrei de quando estávamos Clésio, Kleber, Silvio, Carlos Augusto, cônjuge da Cida, e eu estudando 1 Coríntios 13, nós estudamos essa palavra no grego, que é traduzida por acaba, que fala assim, 1 Coríntios 13 fala que o amor jamais acaba. A palavra que é traduzida por acaba é piptó. P-I-P-T-O. Na realidade é pi, mas P-I-P-I-T-O. Que literalmente significa sartar de banda. O amor jamais corre da raia. O amor jamais sarta de banda. O amor jamais te deixa na mão. O amor não acaba. É esse que é o sentido. Se o amor não acaba e Deus é amor e ele tem um anúncio, esse anúncio só pode ser ad continuum, eterno. Tudo isso para explicar a palavra eterno. É uma coisa sem fim. É uma boa vontade da parte de Deus para com o homem o tempo inteiro. E na realidade, esse anúncio que esse anjo, não muito discretamente, mas de maneira pública e notória, faz, passando pelo meio do céu e clamando em alta voz, ele está anunciando, ele está chamando o ser humano para o básico, para o mais básico. Para o mais básico. Nós temos alguns trechos que são teimosos, né, dona Elaine? Nós temos aquele trecho lá de 1 Coríntios 2, de 9 a 12, 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, e nós também temos o texto de Romanos 1. Lembra? A ira de Deus se revela contra toda iniquidade e impiedade. Vamos lá. God bless you. Romanos 1, os irmãos podem abrir comigo. Romanos 1. Especificamente o 19 e 20. Ó. O homem indesculpável, resumindo o 18, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20 é o principal. Romanos 1, 20. Achou aí, Cidinho? Pode chamar de Cidinho? É que você está só emagrecendo e diminuindo, está virando Cidinho. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Qualquer ser humano, não importa a cor, não importa a estatura, não importa a idade, não importa onde nasceu. Quando ele olha para a natureza claramente, explicitamente, anjo clama ativamente, alta voz no meio dos céus, amente, revela o seguinte: existe um Deus, e esse Deus é poderoso. Não é que? Dois atributos básicos, invisíveis de Deus: a sua existência, a sua divindade e o seu eterno poder.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente são reconhecidos. Ou seja, qualquer ser humano, quando olha para as cachoeiras no meio das pedras, lá nos interior de Minas, para aquele bando de borboleta azul linda voando lá na Serra do Curral, ao invés de falar assim, olha a mãe natureza, como ela é sábia. A minha sogra, quando a gente vai na praia, que ela vê o mar, ela fala assim, olha, é tudo dela, é tudo da Iemanjá, tá? Ela está precisando nascer de novo. Ou seja, antes de atribuir essas coisas para um Deus de pedra, de pau, seja lá do que for, ou para um ser impessoal, que é a mãe natureza, você está fugindo ao básico. O reconhecimento da divindade e do poder desse Deus. Quando o ser humano olha para as coisas criadas, ele tem a obrigação de reconhecer duas coisas. Existe um Deus, e esse Deus é poderoso. Por isso, eu vou temê-lo, eu vou adorá-lo e eu vou glorificá-lo. E é isso que o anjo clama aqui. Ele passa pelo meio do céu falando, temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. Aquele que fez, está vendo? Convocando ao temor e à adoração do Deus Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Ou seja, o anjo, ele está chamando para o básico. Ele não está falando nada de muito complicado para a humanidade. Ele está chamando a humanidade para adoração mínima, básica, a mais elementar. O Clécio até chama esse evangelho de Romanos 1:20, de proto-evangelho, do pré-primário do evangelho. A palavra não fala que o temor do Senhor, é o assunto do livro de Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que tem aqueles, até uma vez eu vi uma camisa evangélica muito legal. Eu lembro sendo Belém quando eu vejo uma camisa evangélica legal. Nós também vamos fazer camisa, né? Vamos imprimir só uma revistinha também, vamos fazer camisa com tinta puff. Uma pessoa assim, em pé, o sol ao fundo, um buraco em forma de coração aqui, aí a luz do sol passando por esse buraco assim, e a sombra dele era a silhueta humana com aquele buraquinho em forma de coração, e o versículo de Provérbios embaixo assim, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Eu achei muito conceitual, muito interessante. Porque tem aqueles que negam a existência de Deus, ou tem aqueles que atribuem a criação a outro que não é Deus. Então, o anjo, ele está convocando a humanidade para esse dever mínimo, básico. Se Deus é o Criador, em Gênesis 1:1, João 1:3, Atos 17:28, Colossenses 1:16 e 17 e Hebreus 1:3, repetindo, Gênesis 1:1. Tudo versículos celebérrimos e conhecidíssimos. Né? Gênesis 1, João 1:3, Atos 17:28, Colossenses 1:16 e 17 e Hebreus 1:3 dizem que Deus a tudo criou. Então é obrigação, é dever da criatura reverenciar, reconhecer, devolver isso para Deus. Ele criou tudo. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, que é Hebreus 1:3. É mais do que a obrigação da criatura ter pelo menos o reconhecimento disso. Vocês estão me acompanhando? Quando uma criatura, não importa quem seja, um africano, um neozelandês, um brasileiro, um Montes Clarence, um Belo Horizontino, um canadense, uma pessoa lá da Terra do Fogo, um esquimó, não importa. Ele contempla as coisas criadas, ele tem uma obrigação mínima. Reconhecer, glorificar que existe alguém superior, poderoso, que fez isso tudo. E eu estou aqui porque esse ser grandão aí, poderoso, quer e permite. É um dever básico da humanidade, do ser humano. Acreditar isso a Deus. Né? É a convocação do anjo. E
Isso também é eterno, isso é válido para todas as idades. Isso também é adispensacional. Isso é uma obrigação de todo ser humano em qualquer lugar, em qualquer época. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. E para fechar, mas por quê? Por que que o anjo precisa falar isso? Já que isso é do pré-primário. Já que isso é tão básico. Já que isso deveria ser tão público, tão notório, tão óbvio. Por que que o anjo tem que passar da forma mais pública e visível, mais notória, pelo meio do céu e gritando isso para todo mundo? Não é, ela? Ele prega para os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ele vai varrer a circunferência equatorial e meridianoidal todinha. Todos os quadrantes da terra. Vai passar pelo planeta inteiro, voando pelo meio do céu e anunciando isso. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O bicho vai pegar. Última chamada! É a última chamada. Já viajou de trem? É legal, né? Nem, bate um sininho, toca um apito, o rapaz balança a bandeirinha. Já viajou, viajar de trem. Eu viajava muito de trem quando eu era criança com meu pai. Não, mas há 30 e tantos anos atrás tinha-se muita viagem de trem. Eu ia para São Lourenço e para São José dos Campos só de trem. Mas hoje em dia é mais escasso. Há 20 anos atrás eu pegava o trem aqui na Praça da Estação e ia lá para Jeceaba, que é ali pro lado de Moeda, Belo Vale. Eu não sei se tem essa linha de trem mais. Não, eu saía daqui 6 da tarde para ir na hora dançante das 10 lá em Jeceaba. Lá no interior de Minas, lá perto de Diamantina. Hein? Na hora dançante, como dizia na época da Elaine da Cida, eu ia pro Bilisquete. O Bilisquete é das antigas, né? Você conhecia o Bilisquete? Era o lugar de dançar. Era o maior barato. Bem, o sino bate, o rapaz toca um apito, o outro balança a bandeirinha. O último aviso. O último aviso. É chegada a hora do seu juízo. Então, paga o IPTU básico aí. Adora a Deus. Teme, dá glória. É o tributo mínimo. E por que, se é tão óbvio, se é tão básico, tem que passar um anjo lá no meio do céu fazendo esse anúncio? Voltamos ao nosso contexto. Não, vamos pensar, gente, vamos pôr os 2 neurônios aí para funcionar. Enganado. E por quem eles estão enganados? O neurônio da Elan já acendeu, falta o outro. Dá um tapa aí para ele acender. Pela besta, exatamente. O contexto do 14 é o 13, do 13 é o 12, do 12 é o 11, do 11 é o 10, é o livro. Nós não estamos no meio da tribulação? Lá no meio da tribulação, o abominável da desolação não está se estabelecendo. Ele não está pondo lá uma estátua dele que fala e faz cair fogo do céu para enganar com todo o poder de Satanás. Ou seja, Satanás, através das suas bestas, nesse ponto aqui da história, no meio da tribulação, ele tem convencido a humanidade que os destinos de todo mundo estão na mão dele. O destino de todo mundo está na minha mão. Se eu não deixar, você não compra, você não vende, você não come. Não é isso que está acontecendo aqui nesse momento? Nós estamos no meio da tribulação. Eu sou um ditador mundial. Eu mando em todas as tribos, povos, línguas e nações. Eu mato quem eu quiser, principalmente se for crente. Então, Satanás tem convencido a humanidade inteirinha que o destino dela está nas mãos dele. Sendo que não é isso verdade. Se o irmão anotou aí Atos 17, 28, e depois dá uma lidinha em casa, vai ver que Paulo lá está pregando e falando assim, que nele nos movemos e nele subsistimos.
ainda que tateando aí, vocês estão procurando, mas cada ser humano, seja incrédulo, a besta, o anticristo, só respira e só vive porque Deus quer. Porque Cristo sustenta com a palavra do poder dele a existência desse ser humano chamado anticristo. Então, na realidade, o destino de cada ser humano está na mão de Deus e de Jesus Cristo. Mas Satanás tem convencido, através do engano, através dos prodígios, através da propaganda, através do poder da besta, que está todo mundo falando, nossa, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Que o destino deles está na mão de Satanás, está na mão do anticristo. Se eu não deixar, ninguém compra, ninguém vende, ninguém come, se eu quiser eu te mato. Mas não é verdade. E a consequência das pessoas que estão enganadas por esse discurso e essa propaganda é que eles estão desviando, eles estão subtraindo uma glória que é devida ao Criador, que a tudo criou e a tudo sustenta, e direcionando para uma besta. Estão direcionando para uma trindade satânica. Estão prestando uma adoração que é devida a Deus, a Satanás, o anticristo e o falso profeta. Estão se prostrando diante deles, estão se deixando tatuar por eles, estão entregando as suas vidas nas mãos deles e estão crendo que a vida deles depende dessa trindade. Ou seja, eles estão tributando a Satanás, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor a glória devida, já no fim do, né? A glória devida ao seu nome, o que é devido a Deus está sendo tributado a Satanás. Estão desviando o dízimo para comprar cachaça, como falam, fazendo assim uma paráfrase, né? Ou seja, um dinheiro que era para vir aqui para o gasofilaço, está indo lá para o boteco. Uma glória que era para ser de Deus está indo lá para Satanás. Por isso que o anjo faz esse anúncio público. Ele sai gritando no meio do céu, ó. Chegou o juízo. Para de adorar essa besta aí. Literalmente. Lá no interior até fala isso, né? Para de adorar essa besta aí e adora a Deus. Glorifica o nome dele. Porque ele é que é digno disso. Isso aí é engano. Isso aí é engano. E a hora deles vai chegar, que é o que nós vamos ver a partir da semana que vem, com os outros anúncios das vozes angelicais. Amém?